Quais eram os três santos principais de devoção do Padre Pio? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odair Gutierrez, esse é o nosso programa Padre Pio. Todo mundo tem seus santos, né, de preferência ou de devoção, ou sempre ligado à história da vida de cada um, né? Alguma graça que recebemos quando criança, ou porque os pais eram devotos desse ou daquele santo, então colocam o nome no filho do mesmo santo, etc. Bom, quem eram os três santos prediletos? Não sei se são prediletos, mas aos quais ele tinha muita devoção, o Padre Pio. Mas antes disso, eu queria dizer para você o seguinte: dia 23 está chegando, às 10 horas da manhã, na Venerável Hora Terceira do Carmo, tem a missa de súplicas ao Padre Pio, onde são incluídos todos aqueles que assistirem online às 10 horas da manhã no canal da Venerável Hora Terceira do Carmo. Segundo, que forem filhos protegidos do Padre Pio, e aqueles que, a partir de hoje, compartilharem, até o dia 23, compartilharem este ou qualquer outro vídeo com qualquer amigo. Ele também entrará nas intenções dessa missa e os amigos também, tá bom? De maneira que, não esqueçam, dia 23. E outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: olha, essa imagenzinha linda do Padre Pio, que eu já mostrei aqui pertinho, essa imagenzinha linda, nós vamos, na sexta-feira próxima, vamos sortear uma delas. Para quem? Vamos sortear para todas as pessoas que nesta semana, desde ontem, né, coloque aí, por favor, o período, até sexta-feira, telefonarem pedindo a foto do Padre Pio que nós estamos distribuindo gratuitamente, tá certo? É um estímulo para você que está aí, deixa para depois, ainda dá tempo, etc. Não, essa semana você pode concorrer àquela imagenzinha, né? Então, não deixe de pedir logo a sua imagem, independente de concorrer. É uma maravilha ter essa imagem do Santo Padre Pio na sua casa, com esse olhar maravilhoso que vocês estão vendo aí. Mas agora tem esse estímulo essa semana, tá bom? Tá claro? Bom, isso posto, nós vamos falar sobre os três santos. Não esquece do seu like, não esquece tudo que você puder fazer, comentar, etc. Os três santos que o Padre Pio tinha devoção. Nas cartas do Padre Pio, logo após a cidade e a data, ele costumava colocar uma série de iniciais curiosas. Eu vou pedir até para colocar as iniciais dele aí, ó. I, ponto, M, ponto, I, ponto, D, ponto, F, ponto, C, ponto. Eu quase que ditei, né? Assim, quem quiser pode anotar. O que será essas iniciais? Por que ele colocava essas iniciais, né? Geralmente, as pessoas religiosas, antigamente, começavam as cartas com alguma oração jaculatória ou pedindo a intercessão de algum santo. Com que diferença de hoje? Hoje nós vivemos no mundo da troca de mensagens. Oi, e aí? Belê? Vocês sabem que é assim, que eu não estou exagerando, não. Ou então é BLZ, né? Beleza, está tudo em ordem e tal. Ou então RS, risos e tal. Não, naquele tempo se começava fazendo uma oração, né? É muito mais interessante, muito mais interessante. Imagina incorporar isso nos nossos hábitos de começar com uma oração. Mas vamos ler primeiro esse texto todo, aí quem sabe a gente tem algumas ideias para cada um criar as suas letras. Então, geralmente as pessoas religiosas antigamente começavam as cartas com alguma oração ou pedindo a intercessão de algum santo. Por exemplo, São Pedro Julião Weimar, que era aquele grande apóstolo da Eucaristia, São Pedro Julião Weimar começava suas cartas com V mais J. Viva Jesus. Toda a carta dele começava assim. Ou então, ele punha LCM. LCM, que significa, está em francês, Loué soit le cœur de Marie, quer dizer, louvado seja o coração de Maria. Bom, em português também dá certinho, né?
entre outras. Diz que ele fazia várias iniciais assim. Esse costume era uma forma de, logo no início, saudar o leitor com pensamentos celestiais. O Padre Pio também tem isso em mente. Vocês viram cada coisa interessante que a gente vai aprendendo em cada vídeo, né? É fantástico isso aqui. O padre capuchinho Ezequiel Cardone, no seu livro Meditações, nos conta que essa sigla saudatória é uma abreviação da Sagrada Família e mais 3 santos. Vejamos. O primeiro I, coloquem aí. I é de Jesus, certo? O segundo, depois vem o M, lembra que é IMIDFC. O M é de Maria, né? Já dá para deduzir. O I de José, né? Mas e o DFC? Porque ele punha IMIDFC. Quem é DFC? Aqui é que estavam 3 devoções do Padre Pio muito importantes para ele. O primeiro D é de Dominique, São Domingos, né? Que nós já vamos ver. O F é de Francisco e o C de Catarina, Santa Catarina de Siena. Então, São Domingos, São Francisco e Santa Catarina de Siena. Parece uma informação irrelevante, mas muito pelo contrário. A escolha desses veneráveis santos mostra como a sabedoria divina escolhe tudo a dedo. São Francisco é o grande reformador da Igreja na Idade Média, é modelo de franciscano perfeito a ser seguido. E o Padre Pio era um franciscano perfeito e seguia São Francisco. Ele tinha até as chagas de São Francisco. São Francisco tinha chagas, era estigmatizado. O Padre Pio também. Então, além do mais, sendo o fundador dos franciscanos, da ordem dele, era normal que ele tivesse uma vocação. Aliás, o nome dele era Francisco Forgione, e ele passou, os pais colocaram o nome no Padre Pio de Francisco, por causa de São Francisco. Bom, a sua fidelidade a Cristo, São Francisco, foi tão grande que um dos seus primeiros biógrafos, o beato Tomás de Celano, escreveu: quando escrevo, já não sei se estou falando de Jesus ou de Francisco. Olha que bonito. É equivalente àquela frase de São Paulo: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. De tal forma, São Francisco se confundia com o nosso Senhor Jesus Cristo que o próprio biógrafo, às vezes, quando estava escrevendo, tinha a impressão que estava falando do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele estava escrevendo sobre São Francisco. Não é a mesma coisa com o Padre Pio. Quando a gente fala do Padre Pio, a gente começa a falar do Padre Pio, não dá uma sensação de que, de repente, nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo? De tal forma, o Padre Pio e nosso Senhor Jesus Cristo é um só, né? Para mim é assim, eu vejo assim. Poderíamos dizer que São Francisco é o chamado a ser fiel a Cristo sempre, em qualquer um de seus escritos. Quer dizer, em qualquer carta que ele escrevia, esse era o espírito que passava em qualquer escrito de São Francisco, era um outro Jesus Cristo. A letra D, São Domingos, vem de São Domingos de Gusmão, foi outro grande santo, fundador da Ordem dos Pregadores Dominicanos. Vocês veem que é muito bonito, né? O Padre Pio não era bairrista no sentido religioso da palavra. Não, eu só gosto de São Francisco porque eu sou franciscano. Não. Ele tinha devoção ao fundador dos dominicanos. Ele diz aqui, um dos seus maiores feitos de São Domingos foi lutar contra a heresia cátara, que dizia que toda matéria é ruim e tudo que é espiritual é bom. Quer dizer, era uma heresia, isso aí. Aliás, os cátaros era uma seita, era uma coisa muito... Por exemplo, os nazistas eram todos cátaros, para vocês terem uma ideia. Eram seguidores dessa seita. Né? Qualquer dia nós podemos falar sobre essa heresia, mas não é
não é o objetivo desse programa, né? E São Domingos lutava contra os cátaros através do rosário, foi a grande arma dele, né? Essa heresia assolava a Europa de uma forma tremenda, né? Foi o primeiro grande divulgador do Santo Rosário. Olha só, Padre Pio, a devoção que ele tinha pelo rosário, ele dizia, a minha grande arma é o rosário, etc., vinha dessa devoção a São Domingos. Então, vocês já estão vendo no São Francisco, São Domingos, já tem o F e o D. E a letra C? Vem. Não, antes tem mais uma coisa aqui. Pode-se dizer que São Domingos é o exemplo de que os erros só são vencidos pela oração e devoção filial à Nossa Senhora. Olha, gente, isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. Nós vemos hoje em dia a situação do Brasil, uma situação grave, né? As barbaridades. Bom, sem falar da pandemia, etc., mas os erros, né? As brigas políticas, os problemas tremendos. Uma das vias, tem gente que é chamado ao combate político, ao combate ideológico, etc., mas aqueles que não são chamados a esse combate político e ideológico em defesa da nossa pátria são chamados ao combate pela oração. E nós podemos fazer muita coisa pela oração, sim, em nosso país, muita coisa. Quantos rosários nós podemos rezar oferecendo pelo nosso Brasil, que está tão necessitado? É tremendo, né? Enfim, é um parênteses, mas tem seu cabimento. O C, então, de Santa Catarina de Siena, foi uma religiosa dominicana da ordem terceira, ela era terceira dominicana, né? Que chegou aos mais altos graus de santidade, recebendo os santos estigmas e o matrimônio espiritual, um matrimônio com nosso Senhor Jesus Cristo, e os santos estigmas. Ela também tinha os mesmos estigmas do Padre Pio. Então, veja só, quem pertence à ordem terceira, franciscana, carmelita, etc., pode pensar que pertencer à ordem terceira é uma situação de segunda categoria, né? Ah, eu não sou padre, não sou religioso, sou casado, tenho família. Bom, a igreja criou aí uma categoria para mim que é a ordem terceira. Não. Santa Catarina era da ordem terceira, era uma das grandes santas da época dela. Quando a gente vai a Siena, na Itália, é uma peregrinação pela vida de Santa Catarina. Tudo fala de Santa Catarina, tem os menores detalhes, como quando a gente vai a Assis também, tudo fala de São Francisco de Assis, né? Então, você que é de ordem terceira, dá para ser santo, sim, um santo grande. Um dos atos mais memoráveis na sua vida terrena foi a defesa do papado durante o grande cisma do Ocidente, indo contra quem quer que fosse. Eu não vou explicar aqui também o grande cisma, mas vocês podem fazer uma pesquisa. É muito interessante a gente saber. Foi durante uma época que essa época tinha dois papas. Os dois, não é que era um bom ou outro ruim, havia uma confusão a respeito de qual eleição tinha sido válida. Eu estou resumindo muito, né? E era uma coisa tremenda, porque havia os santos dos dois lados, né? Porque não havia uma posição ruim necessariamente, né? Então, qual foi a saída? Porque eles não eram ruins, eles renunciaram para que fosse feito um outro conclave e elegesse um papa só, verdadeiro. É maravilhosa essa história, vale a pena pesquisar, viu? Assim como Santa Catarina, Padre Pio sempre defendeu a doutrina da Igreja. Assim como, quando foi preciso defender o Papa na época de Paulo VI, ao promulgar a encíclica Humani Vitae. Os que não são dessa época, eu sou dessa época, eu me lembro quando saiu, quando foi promulgada a encíclica Humani Vitae, bom, ela foi uma trombada na decadência moral que já estava começando, mas era muito pesada, né? E, de repente, um Papa solta uma encíclica falando contra o controle
artificial da natalidade, no caso, a pílula anticoncepcional. Vocês podem imaginar o que foi isso, se eu não me engano, 68 por aí. Acho que foi no último ano de vida do Padre Pio. Eu não sei a data exata, mas eu sei que agora, recentemente, fez 50 ou 60 anos 50 anos da promulgação da encíclica Humanae Vitae. Isso é uma confusão. E o Padre Pio defendeu muito a encíclica. Consta, eu não tenho certeza, quem me falou foi um padre amigo meu, e eu procurei documentos, não achei. Se alguém tiver, me mande. Consta que o Padre Pio teria tido uma participação nessa redação ou na revisão da encíclica, mas eu não descobri o documento que me fala isso. Eu gostaria muito de saber, porque teria sido a última encíclica do papal, né, onde um santo interferiu diretamente, no caso, o Padre Pio, São Pio de Pietrelcina. Está aí. Então, IMIDFC. E você já escolheu a sua sigla? Como é que você vai começar suas mensagens a partir de agora? Pode começar com SM, Salve Maria, com IHS, Jesus Hominus Salvator, né? Jesus Salvador dos Homens. Você pode começar com JM, Jesus Maria José, JMJP, Jesus Maria José e Pio. Olha quantas fórmulas de começar de uma forma católica, uma correspondência, uma mensagem, uma troca de mensagem. Não é maravilhoso isso? Pensem nisso. É um modo da gente fazer apostolado também, porque quando alguém perguntar o que são essas siglas, você explica. Não é uma maravilha? Bom, meus amigos, com isso eu termino o programa Padre Pio do dia de hoje. Amanhã nós vamos falar uma coisa fantástica. Vamos falar qual foi o segredo do Padre Pio para a construção daquele hospital gigantesco, Casa Solievos da Sofferença, que desafiou desde a natureza, porque não era possível fazer um hospital naquela região, desafiou a confiança, porque não havia um tostão. Ele começou com uma moeda, aquela obra, né? E essa moeda depois foi recuperada e ela está hoje no museu do hospital, da Casa Solievos da Sofferença. E eu hoje recebi, então amanhã eu trato disso, eu hoje recebi um vídeo do Monsenhor Rubens Miralha, né, que vai nos dar a honra de uma entrevista muito em breve aqui, aquele sacerdote exorcista lá de Bauru. Ele me mandou um vídeo espetacular que amanhã eu vou colocar aqui na descrição do canal, onde tem um documentário sobre a Casa Solievos da Sofferença, e é fantástico, tem cenas inéditas do Padre Pio inaugurando, o Padre Pio cuidando dos trabalhos. Olha, é maravilha, ele me mandou isso aí, eu fiquei encantado. Eu não vou poder transmitir o próprio vídeo aqui por uma questão de direitos autorais, senão eu posso ter problema com a televisão italiana. Mas eu vou deixar o link, e a televisão italiana até vai gostar, porque vai aumentar o número de acessos, eu tenho certeza. Mas isso é assunto de amanhã. Hoje, eu quero que vocês não deixem de rezar a Ave Maria e a bênção do Padre Pio. Agora é assim, clica aqui, clica aqui, e a bênção do Padre Pio e a Ave Maria, um por todos, todos por um. Salve Maria, meus amigos. Até a próxima.